Aí o cara chegou assim para mim, todo humilde, cara. Assim, ó, um cara bem humilde, bem simples mesmo. Falou assim, eu posso falar isso que você falou eu posso falar isso que você falou também? Olha só. Olha só. Olha só. Aí eu olhei e falei, cara, eu quase comecei a chorar. Eu falei assim, olha o valor disso. Fala pessoal, bom dia, bom dia. Estamos iniciando mais um Pontes Podcast. E hoje é um dia muito especial, pelo convidado e também pelo número. Nós estamos no número 60. 60 semanas levando conteúdo, aprendizado, aprendendo nessa mesa com cada um desses convidados. E hoje eu não poderia trazer um cara, né, que fosse menos do que ele é, porque ele é um gigante e eu tenho certeza que você vai sair desse episódio com grandes ensinamentos. Mas antes de eu apresentar o homem, eu queria te pedir um favor. Curta, comente e compartilhe. Pega o aviãozinho, pega o link aí e envie nos seus grupos de WhatsApp, porque você vai nos ajudar a enviar e disseminar, né, esse conteúdo. Envie uma semente agora aí para o seu amigo, para sua família, né? Você sabe que você que está aqui, você sabe que nós falamos sobre paternidade, masculinidade, posicionamento, casamento, né? Nós falamos sobre hombridade, né? Sobre um assunto que hoje está muito em falta, tanto no falar quanto no agir. Então, né, inspirado aí por Deus, né, nós temos trazido homens, mulheres, pessoas que realmente têm um currículo fenomenal que vai poder nos ajudar e desenvolver isso. Ele que é pai, é marido, filho de Deus, ele que é bispo, empresário, legendário, é um gigante, né? Alex Vitor, meu irmão bispo, seja bem-vindo. Ô, meu irmão, que honra! Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, sua família, com todos que estão nos ouvindo aqui. E pela Amém. graça de Deus, ele vai agir nesse ambiente, né? Vai sim, vai sim. Deus ele tem um propósito, né, desse encontro, né? Esse encontro que não estava marcado, não estava combinado, mas eu aprendi uma coisa, que a oportunidade você não pode perder, né? Nós não podemos perder a oportunidade. E é uma honra poder ter o senhor aqui nessa mesa. E eu queria que o senhor se apresentasse mais um pouco para que as pessoas que estão te vendo agora possam te conhecer melhor. O que o senhor sentiu no coração de falar e que a gente precisa conhecer de você mais? Rapaz, a gente pode fazer vários currículos aqui, né? Profissionalmente, né? Então, profissionalmente eu sou formado em Educação Física, tenho pós-graduação em Administração e Marketing Esportivo, Fisiologia do Exercício, em Coaching Integral Sistêmico, sou graduando em 2 faculdades de Teologia, uma de Nutrição, tecnicamente, dentro da igreja, né? Do segmento que nós temos de proferir a nossa fé, na Sara Nossa Terra. Eu estou em Recife, né? Hoje estou em 22 anos, né? Que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Na Sara Nossa Terra, comecei ali na sede, no Distrito Federal, nossa igreja abençoada, nossa embaixada. Depois de 4 anos ali, a gente foi avançar e fazer parte da construção e da edificação da igreja da Ceilândia. Fiquei lá por 5 anos. Depois fui chamado para outra missão, um desafio lá para o Gama, de construir a nossa sede própria do Gama, né? E assumimos esse papel e entregamos uma igreja maravilhosa, gigante, né? Muitas pessoas já conhecem, né? E sabem muito desse processo todo que nós vivemos. E fui chamado para uma missão ainda maior, largar tudo e ir para uma região até então desconhecida para mim, que foi Pernambuco, né? E lá chegamos em Recife há 7 anos atrás. Hoje nós estamos coordenando aí grande parte do Ceará, uma célula estratégica iniciando ali no Rio Grande do Norte e o próprio estado de Pernambuco, né? Então estamos hoje aí coordenando 12 igrejas no Nordeste, avançando essa região maravilhosa, tão carente e ao mesmo tempo tão avivada, e quando recebe as notícias das boas novas, né? Então, é essa a nossa estrutura. E tudo isso tecnicamente, né? Mas se as pessoas querem realmente me conhecer, saber quem eu sou, tem que conhecer minha esposa, né? Ela, a Aninha, meu amor, né? A Bispa Aninha para muitos, né? Mulher apaixonada por Jesus, né? Jornalista,
psicóloga, né? Então, ela atende, né, essa área muito forte, né, da questão da família, das crianças, né? Então, ela tem essa paixão, é um dom, né? É um dom e ela faz isso com uma excepcionalidade maravilhosa, né? Eu costumo dizer que se eu cheguei até aqui, meu irmão, você pode ter certeza. Muita gente fala assim, você tem muita força, você tem muita intensidade. Eu falei, sim, mas é ela que me dá a direção. Se não tiver Legal. essa mulher, é uma Ferrari batendo no porte. Eu tenho o João Vitor, 18 anos, filho abençoado, eu tenho orgulho dele, sabe? Um menino de oração, um menino de jejum, de fé, que busca a Deus em tudo que faz, uma referência, né, para essa geração. E a minha princesinha, Maria Luísa, 12 anos, ela é especial, né? Ela tem autismo, né, no nível 1 e tem uma síndrome também rara, mas ao mesmo tempo é um presente de Deus para nós, né? Ali é uma criança, um amorzinho que todos os dias fala pelo menos para mim 50 vezes que me ama, né? Oh, meu Deus. Então, eu sou um cara hoje realizado, me sinto amado, me sinto querido pela minha família, pela igreja, pelos amigos, né? Pela conduta profissional que eu levo. Ou seja, Deus está agindo plenamente. Perfeito, perfeito. Nós conhecemos o senhor, né? E quem te conhece, né? Você falou uma palavra, né? Conhece você muito pela intensidade. E essa sua intensidade que vem da sua casa, né? Claro, que te acompanha ali, a sua casa, a sua família. Como que é para você esses períodos de transição? Hoje nós vivemos numa sociedade onde o homem ele não tem conseguido transicionar. Geralmente ele empaca, né? Ele não sai ele sai da casa depois dos 40 anos de idade, sai de casa depois dos 40, ele vai casar não sei com quantos anos, ele faz uma faculdade, termina a faculdade, ele como se ele não tivesse feito, está perdido, não sabe para onde vai. Então assim, eu tenho visto que o homem ele tem encontrado uma grande dificuldade de transicionar e de pivotar, né? Então você vê, vamos falar de ministerialmente, sede, Ceilândia, Gama, e você vai lá para uma cidade totalmente diferente, Pernambuco, né? E cai lá meio de supetão, né? Vamos dizer assim. E hoje é uma igreja avivada, apaixonada. Você esteve lá, né? Estive lá, eu fiquei impressionado, né, com o amor, né, com o calor das pessoas realmente. E como que o senhor encara isso? O que a gente pode ensinar para esses homens hoje que estão nos assistindo, para essas famílias, sobre essa questão de pivotar? Porque não é fácil. Você teve muitas resistências, certo ou errado? Perfeito. Dificuldades. Várias. O que acontece? O que a gente tem que entender? Quando eu converti lá em 2003, 2004, você pegar a população brasileira evangélica, era o quê? 2%, 4%. Então, hoje, nós somos quase 35%. Então, você vê que aconteceu um avivamento. Se você pegar nos 20 anos, aconteceu um crescimento, uma coisa absurda em termos de evangelho ser propagado. Então, hoje, por exemplo, você não é um extraterrestre por andar com Cristo, né? Sim. Então, hoje, a nossa guerra já é outra. A nossa guerra não é as pessoas mais andarem com Cristo. A nossa guerra hoje é as pessoas conhecerem quem é Cristo. Perfeito. Porque elas sabem quem é Jesus, mas elas não estão andando como ele andou. Então, quando a gente age desse jeito, nós temos nossos próprios interesses. E uma frase que me marcou, que me conduziu nessa estrada, né? Porque eu era muito intenso no mundo. Sim. Então, não é algo que eu construí na igreja. Eu já era intenso no mundo. Só que para as coisas erradas. Quando eu aceitei Jesus, eu só fiz uma transferência. A transferência de quem era o meu Deus. Eu vivi o Deus do mundo e agora eu vi o Deus da eternidade. Ou seja, a minha intensidade eu conduzi. E agora eu coloquei um Deus, eu sirvo um Deus que me dá controle. Né? O que é foco? Né? Então, assim, para que você hoje, nesse mundo, com tanta informação, com tanta coisa para você fazer, com tantas possibilidades, hoje você não consegue dar foco. E o que é foco? Foco é eliminar distrações. Então, hoje, eu não preciso de informação, eu preciso de ação. Então, a informação, a gente estava conversando agora há pouco, você pega hoje qualquer coisa, você entra na internet e você tem um estudo. Então, você não precisa hoje de informação, você precisa hoje de ação. Então, quando a gente tem foco,
E foi isso que eu dei, né? Eu estava num evento, estava até com o Bispo Rodovalho, na época que ia inaugurar a Ceilândia, e eu falando com ele, eu lembro até hoje, isso aí tem uns 15 anos mais ou menos, acho que até mais, 15, 17 anos, e aí ele, eu falei, Bispo, nós vamos crescer, nós vamos arrebentar lá na Ceilândia e tal. Aí ele olhou assim para mim e falou assim, Alex, quem muito é perdoado se sente muito devedor. E aquilo ali eu peguei, né? Então, a intensidade, para quem anda com Cristo, ela vem disso, né? Da sua capacidade de se enxergar como um devedor, como uma pessoa salva. Então, quando você vê hoje pessoas que conhecem a Cristo, mas não andam com Cristo, é porque elas não se sentem devedoras. Então, o fato de eu não sentir devedor é porque alguém está me devendo. Sim. Então, se alguém está me devendo, eu estou esperando. Então, eu não vou fazer até me pagarem. E isso, hoje, tem acabado com uma geração. Então, com um ambiente. Então, as igrejas, muitas vezes, têm se tornado lugares de entretenimento. Lugares em que nós temos que chamar a atenção pela estrutura, ou pela forma de pregar, Sim. sabe? Ou pelo contexto da modinha, vamos dizer assim. E nós estamos esquecendo fatores importantes, que é justamente o quê? A pregação, ela tem que vir pelo primeiro fato, que é o arrependimento. Então, quando eu não tenho esses processos corretos, nós criamos homens disfuncionais. Então, nós criamos pais, a gente recebe pais na igreja que tem uma conduta totalmente diferente do que a Bíblia prediz, ou as prerrogativas dela. E aí, esses pais doentes formam filhos doentes e assim sucessivamente, né? Eu até trouxe uma palavra aqui, está lá em Efésios 6, Efésios 6:1. Fala assim, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, né? Porque a gente tem hoje filhos que estão vindo para a igreja, convertendo, só que eles não têm referência dentro de casa. Então, fica o quê? Fica dois mundos. Então, fica o mundo do que o meu pai e minha mãe mandam e o mundo que eu estou aprendendo na igreja. Sim. Então, assim, quem que eu vou trair, né? Quem que eu vou trair? Que eu vou, aí entra justamente o quê? Uma leitura incompleta da palavra de Deus. Porque aqui, ó, Efésios 6:1 fala assim, ó, filhos, obedeçam a seus pais. Mas está dizendo assim, ó, no Senhor. No Senhor. No Senhor. Então, o que acontece? Aqui está dizendo assim, filhos, aprendam o que é o Senhor. Aprendam primeiro quem é Cristo, para que vocês levem Cristo para dentro das suas casas. Então, obedecer o seu pai e a sua mãe é dentro das prerrogativas bíblicas. Agora, quando eu não conheço a Bíblia, você está me devendo e você está me devendo. Assim, quem pagar mais, eu estou dentro. Perfeito. Sabe? Então, se a minha casa me dá mais coisa, então eu estou aqui. Se a igreja me dá mais coisa, então assim, ó, quem me der mais vai ter a minha atenção. É como a internet, o excesso de informação. Você vai tendo aquilo que vai aparecendo para você vai te trazendo atenção. Então, ou seja, no Senhor. Então, hoje nós estamos construindo ambientes, infelizmente falo isso, em que os cultos, os processos de treinamento, sabe, os processos de ensinamento estão sendo feitos para motivar pessoas e não ensiná-las. Perfeito. E a gente precisa... Porque o mundo ele vem construindo isso, né? E nós... Não é errado, né? Você que está assistindo aqui, ter um telão de LED na sua igreja, você ter um bom som, uma boa luz, você ter um bom ambiente, né? Não é errado. O errado é quando o seu foco está nisso. Então, o nosso foco ele sempre precisa estar no Senhor, no que Deus tem para as nossas vidas, né? A construção em oração, em graça, em busca, né? E uma coisa que o senhor falou aqui, muito interessante que eu anotei, só voltando um pouquinho, é sobre a ação, né? O foco que gera a ação. Né? O problema não é informação. E nós alimentamos muitas vezes as nossas crianças com um excesso de dopamina, de informação, que eles crescem e se tornam esses adultos que não sabem para onde ir. Não sabem para onde ir. Perfeito. Porque não conhecem, não sabem orar, não sabem buscar a Deus, não sabem o tempo de esperar. Né? Ontem eu estava com meu filho e aí eu fui cortar o cabelo, ele foi também fazer o pezinho lá do cabelo. E aí eu deixei o celular do lado, ele falou, pai, posso usar o celular? Eu falei, não. Pai, mas o que eu vou fazer? Eu falei, não faz nada. Fica sentado e espera. Aí, como assim? Eu falei, é isso, não faz nada.
Bora, rapaz. Né? Então, assim, as crianças hoje não sabem o que é não fazer nada, vamos dizer assim, né? Não sabem o que é sentar e esperar. Né? E nós precisamos, como homens, como pais, direcionar os nossos filhos para que eles sejam homens de ação. Homens que, quando eles estiverem na igreja, eles realmente possam buscar a Deus. Quando eles estiverem na sua escola, eles possam ter aquela ação. Porque a informação que você falou, né? Informação, você abre aí, tem milhões de faculdades, tem milhões de vídeos, tem assunto para o que você quiser na internet, tem milhões de especialistas. Né? E, infelizmente, muitos especialistas que nunca estudaram, né? Que nunca procuraram, que nunca se dedicaram. Mas esse versículo que o senhor trouxe aqui, ele é muito forte, porque Efésios 6:1, né? No Senhor, né? Seus pais Senhor. No Senhor. E a gente às vezes esquece disso. Entendeu? Que é em Deus. É em Deus. E, tá vendo que é a leitura incompleta? Então, assim, obedeçam no Senhor. Então, ou seja, por que eu estou batendo aqui na tecla da igreja? Porque a igreja, ela tem que dar um foco. Sim. Sabe? Então, assim, o foco está desvirtuado, porque estruturalmente a igreja é do tamanho do povo. Então, por exemplo, uma das grandes características da nossa igreja, e eu sei que esse podcast não é só para a nossa igreja, sim, mas uma das grandes características da nossa igreja é justamente que a igreja avança de acordo com que o povo avança. Perfeito. É o povo que monta a igreja. Isso aí. Entendeu? É o tempo de maturidade, é o tempo de maturação, é a maturidade do povo que faz com que a igreja, quando a gente olha uma igreja, ela é a expressão do que o povo tem, do que o povo é. Perfeito. Então, quando eu falo de ação, é para que a gente não ache que está faltando alguma coisa na minha igreja porque eu não tenho uma cadeira boa, ou porque eu não tenho um LED, ou porque eu não tenho isso. O alimento da igreja é o que vem do altar. É do altar que nós aprendemos o no Senhor. Sim. É com a leitura da palavra que nós aprendemos no Senhor. Então, assim, eu tenho uma formação acadêmica em coaching integral sistêmico. E eu posso gerar vários gatilhos que vão fazer com que você se sinta motivado, que você se sinta inspirado, que você gere esperança. Mas é só em Cristo que eu gero fé. E a fé é além do que eu penso, do que eu imagino, do que eu sonho. Isso, então, eu preciso construir um ambiente em que eu possa obter uma informação que vai me dar uma ação. Sabe? Eu falo assim, ó, todas as igrejas, você pode ir em todas as igrejas têm palavra de Deus. Todas. Mas não quer dizer que aquela palavra é para você. Por isso que eu preciso estar vinculado a um corpo de Cristo, para que aquilo que vem do altar seja para mim. Então, assim, não adianta eu ficar passando o dia todo assistindo pregação. Não adianta. Isso não vai funcionar. Por quê? Porque é excesso de palavra. Eu não preciso de excesso de palavra, eu preciso de ação. Eu preciso de uma palavra que vai me gerar aquela ação. E eu tenho falado para as pessoas assim, cara, a gente precisa dar valor. Foi o que você falou, olha, eu fui ali, o que você vai fazer? Nada. Esse nada é tudo. Não é ócio. É justamente o quê? Desacelerar. Há tempo de plantar, há tempo de colher. A gente estava malhando agora há pouco. Então, eu preciso gerar um estresse físico. Eu preciso gerar uma ação, mas eu também preciso recuperar. Então, eu tenho que ter um equilíbrio. Senão, a ação vai me gerar uma lesão. E essa lesão vai me fazer parar. Então, tem pessoas hoje que querem fazer demais, tem pessoas hoje que querem fazer de menos. Tem pessoas que já não querem fazer novamente, porque já se cansaram um dia, que já desistiram um dia. Já se estressaram, né? E eu acredito muito que realmente o que nos mantém, o que mantém a chama viva, o que nos separa ali, né, é realmente a maneira que você busca Deus, né? É a maneira que você entende Deus, é a maneira que você... A questão do devedor, né? Entrando aqui bem no que o senhor tem falado, eu me sinto, cara, um devedor gigantesco, cara. Eu acordo e falo assim, cara, o que eu posso fazer hoje a mais para Deus? Quem que eu posso visitar para que Deus seja, né, ali conhecido? Né? Eu tenho a minha célula aqui em casa, meu grupo de casais, eu tenho na minha academia de boxe, eu tenho um momento de oração que nós fazemos lá também.
E a minha pergunta é, o que eu posso fazer? Tanto para fora, quanto para dentro da minha casa. Para que meus filhos também possam ver Jesus. Porque hoje, um dos grandes erros aí desses grandes homens de Deus que têm errado muito é porque ele tem projetado para fora e esquecido de dentro. Né? Então, nós precisamos ter muito esse equilíbrio. Né? E eu prego muito e eu vivo muito isso. Não, beleza, esse aqui é o meu momento com o meu filho. Cara, combinado é combinado, aqui em casa é isso. Né? Um dos momentos é o futebol com meu filho. Eu tenho o meu futebol com ele, eu tenho o jiu-jitsu com eles, eu tenho um tempo de assistir filme com eles, eles virem deitarem os 3 do meu lado e a gente assistir um filme. Né? Agora eu estou assistindo aquele filme, a gente está assistindo, né? O Menino que Descobriu o Vento, um menino lá, né, que inventou pegou uma bomba velha e inventou uma maneira de projetar água, enfim. Lá, né? Cara, é muito legal o filme. Então, assim, muitas vezes muitos pais têm se deixado ser roubado por isso, né? Com a desculpa de que está cumprindo o evangelho, com a desculpa de que está dando uma vida melhor para o filho, que está trabalhando para o filho, que está fazendo isso para casa. Como que o senhor vê isso? Aí o que acontece? Excesso de informação com disfarce de ação. Excesso de informação com disfarce de ação. Então, o que é uma vida com Cristo? Então, eu preciso eliminar distrações. Então, o que eu tenho que fazer? A gente até criou, inspirado num momento de oração, até pelo pastor Bruno, pelo pastor Jerônimo, a gente criou o Subir no Monte, que é uma estratégia que nós fizemos, que eu tenho ensinado às pessoas que entregar a sua primícia. Antes de você fazer qualquer coisa, você vai orar. E aí tem todo um processo, está lá até no meu canal, Alex Vitor Oficial. E aí o que acontece? Antes de você fazer qualquer coisa, você tem que começar o seu dia em oração. No seu canal do YouTube ou do Instagram? No Instagram. No Instagram. Legal. Alex Vitor Oficial. Aí o que acontece? 20 minutos. O que você faz? 20 minutos, se você começa o seu dia orando. Só que o que as pessoas fazem? Eu vou orar hoje correndo. Eu vou orar hoje no banheiro. Eu vou orar hoje dirigindo. Sabe? Então, o que acontece assim? Aí eu fico pensando, que Deus é esse que você está servindo? Que Deus é esse que você está servindo? É errado isso? Não. Isso aí é complemento. Isso aí não é... Você não divide Deus. Em Mateus 6,24 fala assim, você não pode adorar 2 senhores. Ou há de adorar um e desprezar o outro. Você não pode adorar a Deus e a mamão. Mamão, dinheiro ou riquezas. O que significa isso? Ou até mesmo o diabo, em algumas traduções. O que significa isso? É que nós estamos encaixando Deus na nossa rotina. E nós não podemos encaixar Deus na nossa rotina. Somos nós que nos encaixamos em Deus. Legal. Sabe? Então, quando eu faço essa premissa, eu estou dizendo o seguinte, o meu tempo é para Deus. E eu não divido ele com nada. É dele. Isso é respeito. Na Bíblia chama esse respeito de temor. Então, é o meu temor. Depois que eu faço isso, qualquer coisa que eu fizer, eu estou andando com ele. Se eu estou malhando, eu boto um louvor. Se eu estou no carro dirigindo, eu estou falando, sabe? Até mesmo se você vai num banheiro, são complementos. Mas eu não posso falar que a minha vida com Deus, a minha intimidade com Deus, ela pode ser compartilhada. Nós aqui hoje, nós estamos aqui, ó. Nós estamos separados, numa sala fechada, num ambiente exclusivo, não tem interrupção nem nada, nós estamos focados nisso. Por exemplo, se eu faço isso com homens... Em Malaquias diz, né? A gente para tudo para fazer o que é importante, né? Malaquias fala assim, ó, vocês me entregam o que sobram, mas para os governadores, vocês entregam o melhor. Então, olha só, como é que você entrega o melhor para um homem e entrega um encaixe da sua agenda para Deus? Não tem como. Você acha que está andando com Deus, mas você não está andando com Deus. E eu tenho falado assim, tem muitos crentes que se tornaram deuses de si mesmo. Sabe o que é o Deus de si mesmo aqui, ó? Deus de si mesmo. Eu faço o que eu quero. Eu me basto, né? Eu me basto. Eu faço para mim. Sim. Eu faço a hora que eu tenho vontade. Sim. Sabe? Até o meu dízimo é para mim. O dízimo é para mim. Eu não entrego no altar para ajudar o próximo, para ajudar a viúva, para ajudar os... Eu entrego para mim. É do jeito que eu quero. Deixa eu ver. Eu vou para o culto, deixa eu ver o que Deus tem para mim.
Quantas pessoas falam isso? O cara tá moldando o evangelho para ele. Pra não ele. é o contrário, né? É Deus. Nós temos que nos moldar. É Deus de si mesmo, cara. Nós temos que nos moldar ao evangelho. A verdade é que o evangelho verdadeiro é aquele que traz transformação na sua vida. Que quebra os seus conceitos antigos e fala assim, cara, realmente eu estava lá comendo farelo de porco. É isso aí. Né? E eu vou voltar para a casa do meu pai. Perfeito. Né? Essa palavra, quando eu fiz o meu revisão de vidas, que na época era encontro com Deus, né? Quando eu fiz o encontro com Deus, que é o nosso revisão de vidas, quando eu fiz ele, cara, essa palavra ela abriu meus olhos de uma tal maneira que eu falei assim, hoje eu volto para casa do meu pai. É isso aí. Nunca mais eu vou usar droga, beber, me prostituir. Hoje eu volto para casa do meu pai. E ela foi tão forte, Bispo Alex, tão forte, que domingo, quando eu cheguei em casa, eu não morava mais com os meus pais, eu pedi para voltar para casa dos meus pais. E também, nunca mais depois disso eu usei droga. E eu usava muita droga antes. Mas aquela palavra, ela veio... Ele trouxe uma cura tão forte, uma certeza tão forte dentro de mim, sabe? Algo tão grande, que não é assim, para devagarzinho para ver o que vai dar. Não tem como. Não. Bota um adesivo aí, bota um negócio, bota outra coisa. Não. Eu falei, não, cara, eu cortei. Foi um choque tão grande que meus amigos falaram assim, cara, quem é você? Quem é você? Aí começaram a me dar prazo de validade, né? Você vai durar só uma semana. É um mês. Não dou nem 6 meses para você. E aí eu fui vencendo esses prazos de validade. Isso que você está falando é muito forte. Porque é o seguinte, pecado não se vence devagarinho. Pecado é radical. Pecado é aqui, é um interruptor. Tuf! Você não diminui isso, você não diminui aquilo. Pecado é interruptor. Agora, crescimento é progressivo. Crescimento é uma escada. Pecado é radical, sabe? Então, é isso que eu estou te falando. Hoje, os ambientes as palavras hoje estão falando somente do meio. O que é o meio? O que é o final? O que é o nosso final? O que é o final do que nós vivemos? Eternidade na Nova Jerusalém. Isso aí. Esse é o final. Ninguém fala do final. Ninguém fala do céu. Porque o céu está se tornando como se fosse algo, uma utopia, sabe? Ou algo hipotético. Ninguém fala mais do céu. Ninguém fala realmente da Nova Jerusalém. Ninguém fala que Jesus está voltando. Não se fala nisso hoje. E não se fala também do começo. Qual que é o começo? O que João Batista fez, o que em Jeremias diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, tudo começa no arrependei-vos. E arrepender a gente aprende, né? Que é mudança de atitude, né? Mudança de... Não é remorso. Não é remorso. Não é fiquei chateado. O cara quando conhece a Cristo, assim, quando eu vou focar nisso aqui, quando eu arrependo, qual é a característica daquela pessoa que arrepende? Cara, ela se sente imunda, suja, sabe? Sente um lixo. Fala assim, cara, Senhor, olha quem eu sou. Olha. Aí o cara arrepende. Fala assim, cara, Senhor, me perdoe. Porque acontece, o cara, ele não consegue viver naquela situação. Tem gente que não quer nem ir para a igreja mais. Pessoas que não querem errar e não querem ir para a igreja, eu entendo. Essas pessoas, por que ela não quer ir para a igreja mais? Porque ela ama a Cristo, velho. Por isso que ela não quer ir para a igreja, porque ela se sente tão suja, que ela fala assim, eu não posso ir para aquele lugar, porque aquele lugar é santo. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, quando voltou da pescaria com Jesus, ele largou o barco e falou assim, Jesus, afasta de mim. Afasta de mim, porque eu sou pecador. Sabe? Então, são pessoas que sabem o valor de Cristo. E aí, hoje, nós temos milhares de pessoas, muita gente na igreja mesmo, que estão lá sem se arrepender. Estão lá para ouvir a notícia do que ela vai ter, do que ela vai ganhar, do que ela vai conquistar, mas elas não estão indo lá para se entregar. Então, quando eu falo assim, primeiro, arrepende. A pregação do arrependimento, a pregação de você é um pecador, não está sendo feita mais. Está sendo feita a pregação do que você vai ganhar, o que Deus vai te dar, o que Deus vai ter. Assim, está sendo vinculada a fatores
que o mundo tem como valor. Quais são os valores do mundo hoje? Dinheiro, carro, casa. Dinheiro. Mateus 6,24. Você não pode adorar dois senhores. Ou há de adorar um e desprezar o outro. Você não pode adorar a Deus e ao dinheiro. Então, ou seja, hoje, muitas vezes, a pregação é o que você vai ganhar. O que você vai ganhar, sabe o que significa isso? Deus de si mesmo. O que eu vou ganhar? Eu tenho ensinado nas nossas igrejas e falado assim, nós temos que nos preparar para ir para o culto. Perfeito. Sabe? Nós temos que, cara, antes de você ir para o culto, tenha um momento com Deus, se arrepende, pede perdão para Deus. Sabe? Nós temos que ir para o culto para adorá-lo, para alcançar, a Bíblia fala de misericórdia e compaixão. Senhor, me dá a sua misericórdia, Senhor, eu preciso da sua compaixão. Sabe? A misericórdia é o perdão. A compaixão é ele entender o que nós estamos vivendo. Sabe? Então, hoje em dia, as pessoas não estão preocupadas com isso. Ela está preocupada, cara, o que Deus tem para mim? O que Deus vai fazer? Sabe? Tem gente que fica pulando de igreja em igreja, em igreja, em igreja, atrás de palavra, atrás de, sabe? Atrás de profecia. Porque elas estão, é isso que eu estou te falando, elas estão perdidas. É tanta informação, qual que é a melhor igreja? Qual que é a igreja correta? Qual que é a igreja certa? Cara, a igreja certa é a igreja onde você serve, cara. Você não tem motivo para mudar. Mesmo se acontecer falhas, erros e tudo mais, a igreja é isso. A igreja não é cabeça. A igreja é corpo. É engraçado que a pessoa ela foi aceita porque ela, né, com todas as falhas... Tá descendo aí a cadeira? Desceu um pouquinho, mas a gente levanta. Sobe aí. Ei, Cauã. Cauã, vamos resolver isso, filho? Bora? Vai resolver. Eu estava falando, né? Às vezes a pessoa ela esqueceu que ela foi aceita com todas as falhas e todos os erros, né? Foi amada, foi cuidada, foi tratada, e aí ela vê um erro, vê uma falha que não justifica mas assim, ela se escandaliza, mas ela não foi escandalizada quando ela chegou, né? E nós precisamos ter a misericórdia, porque todos nós precisamos de misericórdia, sabe? Nós precisamos entender que nós estamos crescendo juntos, estamos avançando juntos. Então, assim, e eu entendi uma coisa, Bispo Alex, que eu sou um homem de uma igreja, eu sou um homem de uma família e eu sou um homem de um Deus. Perfeito. E é isso que eu busco todos os dias. Servir um só Deus, servir a minha família, minha esposa, os meus filhos, ter uma só família e servir a um só ministério, a um propósito. Porque o ministério ele traz um propósito para as nossas vidas, né? Você entendeu algo fantástico. Você viu que você fez uma conjunção de vários fatores. Eu, família e servidão. Sabe? Então, por isso que para mim até essa palavra voluntário, para mim é um pouco complicada. Eu não consigo entender ela na minha cabeça. Por quê? Porque o que é um voluntário? Eu sou voluntário de Cristo. Eu sou voluntário de Cristo. Não, mas eu sou servo de Cristo. Exato, cara. Eu sou servo de Cristo. A palavra de Deus não existe voluntário. Não tem voluntário. Voluntário faz o que quer, na hora que quer, com o tempo que sobra, com as suas possibilidades. O servo é aqui, ó. Eu estou aqui. O que vocês precisam de mim? Esse é o servo. Só que hoje, esse nível tanto de informação que as pessoas recebem, elas não conseguem mais ser servas, porque elas acham que ser servo é abuso. Elas acham... Se diminui. Se diminui. Né? Falar a palavra servo, não, eu sou servo, é o quê? Você está diminuindo a pessoa, mas é isso mesmo que tem que ser, cara. É isso. Nós temos que diminuir para que Cristo cresça. João Batista fez isso. É isso. Ué, como é que nós, cara, não tem lógica eu ler sobre caras que entregaram a sua vida e não viver como eles. Ué. Se você pegar o apóstolo Paulo, 27 livros escritos, Novo Testamento, se você pegar 27 livros que tem no Novo Testamento, você pegar todos eles, 80%, 90% dele escreveu. Esse cara, ele morreu, não morreu com coisas, não morreu feliz, não morreu com a família dele, não. Todos esses caras sacrificaram. Isso mesmo. Sacrificaram as suas tudo, vidas, né? tudo. Que tinha. Então, assim, não tem lógica você admirar, escutar o que ele está fazendo, falando, e não querer um destino como esse. Ué, você tá doido? Como é que você anda como cara, segue o que ele faz e não alcança o que... E não tem... Aí, você fala assim, cara, mas eu não quero morrer. Eu não quero morrer como eles morreram. É por isso que eu estou falando. Você não entendeu quem é o Evangelho. Você não entendeu o que é o Evangelho. Infelizmente, você ainda está compreendendo um Evangelho para você. Deus de si mesmo. Evangelho é renúncia.
Sabe? Então, e nós somos as pessoas mais livres do mundo. Porque assim, ó, quando eu e você, nós estávamos no vício, nós tínhamos opção? Não. A gente achava que era livre. Achava. Mas a gente podia tinha. fazer o que quiser. A gente podia fazer o que quiser, mas a gente não era livre. Nós éramos escravos. Porque tudo que nós fazíamos, se não tivesse uma bebida, se não tivesse drogas, se não tivesse mulheres, não tinha valor. Sabe? Agora, quando nós encontramos a Cristo, nós estamos aqui, ó. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser me drogar, eu drogo. Se eu quiser trair minha esposa... Tudo posso, né? Eu tudo posso. Mas nem tudo me convém. E eu não preciso mais disso. Então, eu sou livre. É. Eu que sou livre. Porque eu posso escolher. E todos os dias eu escolho a Cristo. É isso. Agora, quem não tem Cristo, não tem escolha. É escravidão. Por isso que o Evangelho é as boas novas. Então, eu estou te anunciando, cara. Existe um caminho, existe uma verdade, existe vida. É Jesus Cristo. Só que o que acontece? Hoje nós queremos ser amigos. Nós queremos conversar com as pessoas. Vem cá, vamos tomar um suquinho, vamos tomar um café. Radical. É esse evangelho que eu acredito. É o evangelho do radical. Nós aqui, Lucas, nós somos líderes espirituais. Nós não somos líderes financeiros. Nós não somos líderes emocionais. O que nós temos... nós damos. Levanta e anda. É isso que nós temos que fazer. E o que nós temos é algo de mais precioso nessa terra, né? É algo de mais precioso, que é o Evangelho, que é o poder de Deus sobre as nossas vidas e através das nossas vidas, né? O poder de Deus ele não pode ser só sobre a minha vida. Ele tem que passar por mim. É através da minha vida, né? É onde, né, o mendigo chega lá e fala assim, me dá uma moeda aí, e não tem ouro nem prata, né? Mas o que eu tenho eu te dou, né? Levanta e anda. E esse ponto ele é muito forte porque as pessoas têm esquecido disso. Os grandes homens de Deus, grandes líderes de célula, líderes, enfim, de igrejas, pastores, têm esquecido disso. Têm esquecido que o que ele tem de mais precioso é a presença de Deus. Sabe? É o amor de Deus, é a graça de Deus, é o evangelho mesmo, sabe? Né? Eu tenho isso muito dentro de mim, sabe? Quando eu vou visitar alguém, quando eu vou orar, quando eu vou fazer qualquer coisa, né? Eu sempre finalizo e falo assim, cara, eu vou te entregar o que eu tenho de mais precioso. É a presença de Deus na minha vida. Amém. É o poder de Deus através da minha vida. Vamos orar? Vamos buscar a Deus aqui juntos? Vamos tirar um momento de devoção, de busca, né? E porque é o que a gente tem de mais precioso. Eu não consigo dar outra coisa para por exemplo, você vai vir aqui no podcast. Cara, se eu te der essa estátua aqui, ela não é mais importante do que minha oração. Eu tenho certeza disso. Esse seu celular, esse meu iPhone, ele não é mais importante do que a minha oração. Porque o poder de Deus é o que eu tenho de mais importante e de mais valioso na minha vida. Lucas, cara, isso que você está falando é maravilhoso. Olha só, eu sempre falo para você assim, você precisa de Deus para comprar um apartamento? Você precisa de Deus para comprar uma casa? Você precisa de Deus para comprar um carro? Você precisa de Deus para casar? Você precisa de Deus para a família? Não. Você não precisa de Deus para nada disso. Por quê? Porque quantas pessoas que você conhece que não servem a Deus e tem tudo isso? Então você não precisa de Deus para ter isso. Você precisa de competência, trabalho, correr atrás. Você não precisa disso. Sim. Agora o que acontece? Então, o que Deus tem para mim? A eternidade. Aí ele fala assim na sua palavra: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. E todas as coisas vão ser acrescentadas. Então, quando você falou aquele momento, olha, eu sou homem, eu sou família, eu sou igreja, você sabe o que você está dizendo? Deus não está na igreja. Deus está em tudo. Eu sou homem de Deus em tudo. Na minha casa, eu sou homem de Deus. No meu trabalho, eu sou homem de Deus. Na igreja, eu sou homem de Deus. Deus não está na igreja. Deus está em tudo, cara. É isso. Deus está em tudo. Então, isso é o que faz a nossa diferença. E eu estou numa cruzada. A gente tem caminhado junto, eu estou falando algumas coisas para você. Eu estou numa cruzada de justamente a gente ter gatilhos, na prática, ação, que vão nos fazer ter uma rotina em Cristo. Foi o que eu te disse, né? Eu comecei a observar assim, cara, olha só como é que a gente cumprimenta. Um exemplo, né? A gente cumprimenta. A gente na igreja, a gente, ó, bom dia. Boa tarde. Mas o que nos separa do mundo? O que nos separa do mundo? Se o próprio apóstolo Paulo, que é que a gente segue, que a gente lê, o cara fala no Novo Testamento por 13 vezes, graça e paz de Cristo.
A Bíblia fala, o nome de Jesus tem poder. Então, assim, se eu tenho o Espírito Santo, o nome de Jesus tem poder, o apóstolo Paulo, graça e paz de Cristo, então como é que eu não uso esse poder em tudo que eu faço? Como é que eu não coloco para fora aquilo que Deus me colocou aqui, se eu sou templo do Espírito Santo? Então eu comecei uma cruzada, comecei a falar com as pessoas, eu falei, cara, eu tô errado. Aí eu comecei a fazer com o povo. Vai me cumprimentar, eu, graça e paz de Cristo. Aí o cara tipo assim, bom dia, boa tarde. O cara não sabe o que falar, não sabe o que fazer. Por que ele não sabe o que fazer? Porque saiu o poder da minha boca. Porque o nome de Jesus tem poder. Então eu comecei a falar, cara, eu preciso fazer isso com as pessoas. Eu preciso mostrar quem eu sou. Eu não posso ser esse cara, um crente escondido. Legalzinho, né? Legalzinho, né? Gente boa, parceiro, amiguinho, não. Eu sou homem de Deus, cara. E aí eu comecei. Vou te dar um exemplo prático. Aí tem o pessoal que trabalha lá no meu prédio. Aí eu vou e passo por eles e falo assim, graça e paz de Cristo. Rapaz, primeiro mês, todo mundo assim, calado. Ninguém nem falava, nem me respondia, tipo assim... rodando ok, assim, ó, ok. Rodando aqui, tipo assim, ó. Bugou. Carregando informação. Aí hoje eu passo assim, graça e paz de Cristo, cara, graça e paz de Cristo, amém. Os caras já estão com a minha linguagem. Sim. Isso é influência. Já estão com a minha linguagem. Eu fui abastecer um carro lá em Fortaleza, 9 horas da noite, voltando para Recife, 800 km de distância. Parei num posto, aí o cara foi botar o combustível, ele, boa noite, eu, graça e paz de Cristo. Aí o cara chegou assim para mim, todo humilde, cara. Assim, ó, um cara bem humilde, bem simples mesmo. Falou assim, eu posso falar isso que você falou eu posso falar isso que você falou também? Olha só. Aí eu olhei e falei, cara, eu quase comecei a chorar. Eu falei assim, olha o valor disso, cara. Olha o valor disso. Da intencionalidade daquilo que está dentro de você, né? Aí eu falei assim, claro que você pode. Uma palavra. Aí ele falou assim, não, é porque eu estou desviado. Eu falei assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vem cá, deixa eu orar contigo. Peguei o cara, orei com ele lá, o cara abastecendo meu carro. Peguei o cara, orei com ele lá, o cara chorando, véio, abastecendo o carro, chorando. Eu falei assim, volta para a tua igreja, cara. Volta para Jesus. O poder de um cumprimento, né? De cara, uma palavra. É porque nós somos isso, cara. É isso que está escrito na Bíblia, cara. Os caras andavam o tempo todo. A gente quer ir para o trabalho e não ser crente. A gente quer, assim, ó, nós queremos ser o gente boa, o normalzinho. Não, cara, é isso aí. Eu tive agora em Recife, a gente recebeu um casal de Sergipe. E tá lá um cara bem conceituado, um grande empresário, sabe? E ele trabalha há 15 anos com lançamentos e tudo mais, trabalha no ramo de financeiro. E ele viu uma pregação minha falando sobre dízimo na igreja. Ele falou, cara, nunca ouvi ninguém pregar sobre dízimo desse jeito. Porque eu explico por que não tem explicitamente a palavra dízimo no Novo Testamento, que é uma crise que algumas pessoas têm, né? Sim. E eu falo para eles, cara, é bem simples. Quem que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento? Vou falar bem simples. Apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Pedro foi responsável para pregar o evangelho para os judeus. E Paulo foi responsável para pregar o evangelho para os gentios. Então, os judeus tinham a prática do dízimo. Os gentios, não. Então, se eu estou escrevendo uma carta para você, por que eu vou escrever uma carta de algo que você não entende? Então, o apóstolo Paulo convencionou isso e chamou isso de plano de cooperação. Então, é um plano de cooperação. Só que a igreja tem judeus e tem gentios. Sim. Então, ou seja, ele fala o quê? De equilíbrio e equidade. Então, se o judeu dá 10%, o gentil tem que fazer o quê? Da mesma maneira. Não precisa dar 50, 100, 200. É a mesma prática. Então, ou seja, para ter um equilíbrio, a igreja é a junção dos povos. Então, eu expliquei isso, o cara ficou doido. Falou assim, cara, eu vou fazer um lançamento agora com em torno de 90 a 100 empresários aqui em Recife. Eu queria que você fosse lá dar uma palavra, fazer uma palestra sobre essa questão de crescimento financeiro e tal. Eu falei, claro, vou lá. E como aqui em Brasília eu já trabalhava muitos anos com isso, 20 anos que eu trabalho com consultorias em academias, né? E tudo mais, falei, deixa comigo. Aí eu fui, montei um treinamento, aí eu botei o treinamento seguinte, os 8 ensinamentos de Jesus. Como Jesus andava na terra. Jesus era conselheiro, Jesus era inspirador, Jesus andava em fé. E aí eu coloquei 4 conceitos e coloquei 2 temazinhos quebrando cada um desses. E comecei a explicar. Isso aí, no hotel 5 estrelas, no melhor hotel lá de Recife,
5 estrelas, o cara fez um evento, cara. Foram 100 empresários do Brasil. Pensei que era só de Recife. Não, foi do Brasil. Cada inscrição R$1.000. Do Brasil, tudo, cara, alto nível. Pensa num negócio LEDzão, cara, coisa de primeiro mundo. Aí eu tava lá, eu falei assim, cara, você quer saber, não? Eu vou meter Jesus na veia desse negócio aqui. Pra cima. Aí, vou pra cima. Cara, comecei a fazendo. E como eu trabalho na área dessa área de consultoria, e trabalhei muitos anos com esse negócio de empresários, cara, fui fazendo. O cara ficou doido comigo, falou assim, cara, eu vou fazer esses lançamentos no Brasil todo, vai ter agora em São Paulo, e você é indispensável para nós. Eu não sabia dessas habilidades, dessas características, você é fundamental e você trouxe um ambiente que eu quero trazer, que é Cristo, o Evangelho, e as pessoas entenderem para o dia a dia delas. Né? E falar sem medo, né? Sem medo. O que acontece? O que é medo? Medo é quando você não confia. Não tem certeza do que você não tem certeza. É isso que assim, ó, as pessoas querem ambientes, quando eu falo de ambiente de igreja, querem ambientes de igreja que pareçam com o mundo. É a igreja que sai, não é o mundo que entra. É isso. Sabe? Aí, olha, só uma mensagem que ele me mandou de uma pessoa que estava lá. Olha só, ele colocou assim, ó. Essa pessoa mandou para ele. Sim. E ele mandou aqui para mim um print da conversa. Ele botou assim, ó. Irmão, não te falei que queria te passar isso. Antes do evento, eu estava perdido na questão espiritual. Eu tinha saído da igreja por questão de perseguição sobre a minha família, minha casa. Sou de uma igreja bem pobre e muitos não aceitam a maneira com que a gente vive, porque ele tem uma condição maior. E isso me trouxe muitos problemas com algumas pessoas, até mesmo irmãs tratando a minha esposa como se ela fosse pivô dos caras querer pecar, porque ela se veste bem e tudo mais. É mole isso, ele colocou, né? Mas aquele bispo, mano, me fez voltar correndo para Jesus. Eu chorei muito. Aquilo parecia um culto para mim, sabe? E consegui ser direcionado naquele lugar. Eu voltei outra pessoa, volto outro homem e outro homem de Deus. Parabéns, mano. Já valeu tudo. Entendeu? Então, é isso que eu tenho falado, cara. Então, assim, ó, são coisas mínimas. Não tem, é um cumprimento, cara. Um cumprimento, você está evangelizando. As pessoas querem, vão tal dia fazer tal coisa. Não existe isso, cara. Entendeu? O bom samaritano é no caminho dele. É no caminho dele. É no caminho dele. Ele foi e fez. É na estrada. Ele foi e fez. É aqui, é no trânsito, é no ônibus, com o cara do trabalho. Não tem esse negócio. Não tem. É minha música, não sei o que tá. Meu irmão, ir fazer, cara. Vou para ali para fazer isso. Você não precisa ir ali para fazer isso. Faça no seu caminho. Seja o homem de Deus no seu caminho. Aí outra coisa, outra característica, né, que são sinais que a gente traz para que realmente a gente entenda se nós estamos andando com Deus. Outra coisa, é o alimento, cara. Então, assim, o alimento é algo fundamental. Quem nos dá o alimento, o que comer é Deus. Então, não tem como eu comer algo sem agradecer. E aí eu tenho ensinado as pessoas, quer saber se você está andando com Deus? Você toma café, antes de você comer, você agradece a Deus? Antes de almoçar, você agradece a Deus? Antes de jantar, você agradece a Deus? Você toma um açaí ali, você para ali, Senhor, abençoe esse açaí, te agradeço por tudo. Então, isso são gatilhos que mostram que você está andando com Deus. Mas, aí a gente quer evangelizar alguém, chama para jantar, não, bota aí, bota aqui, vamos comer. Não, porque eu estou me fazendo fraco para com fraco. Você não está fazendo fraco para com fraco, você está se tornando fraco. Sim. Você não está se fazendo de fraco. Você está se tornando fraco. O se fazer é você estar aqui com ele. Mas você tem uma postura, você tem uma conduta. A gente não pode esquecer que dentro do evangelho, né, nós que somos aqueles que puxa. Exato. E não aquele que desce. Nós somos aquele que puxa, né? Nós somos aquele que puxa a pessoa, que tira a pessoa do buraco, que ajuda ela. Perfeito. Então, se você não tiver essa postura, você não consegue, entendeu? Então, eu tenho entendido muito isso e me posicionado dentro disso. Sabe? Qual ambiente realmente eu devo estar, qual ambiente eu não tenho que estar, né? E tão importante quanto você saber o que você deve fazer é você saber o que você não deve fazer. Perfeito. Porque a gente tem muita gente que sabe muito o que deve fazer, sabe? Mas ele não foge do que ele não deve fazer.
É aquilo sabe? que nós o começamos que no início, da ação. Da ação, Então, assim, da ó, ação. se eu não sei, se eu não consagro o meu dia, por exemplo, assim, ó, se a minha primícia do dia não for para Deus, vai ser para outro Deus. Só tem 2 deuses. A sua ação hoje, né? Ela realmente te leva para onde você quer chegar? Ela realmente te leva para um nível de intimidade com Deus? Ela realmente te leva para um nível de intimidade com a sua casa, com a sua, enfim. Ser referência, tudo, né? ser uma referência, né? Porque senão você não consegue pivotar, né? Voltando lá para o iníciozinho, você não consegue transicionar. Porque a vida ela é feita de transições, né? Você está solteiro, você sai de casa, você casa, você se forma, você tem filhos, você constrói uma igreja, você muda de igreja, você constrói outra igreja, você muda de estado, no seu caso, né? Foi para outro estado. E se nós não tivermos, né? Você não, mas se nós não tivermos isso bem consolidado dentro de nós, a gente não aguenta as pressões. Não. E foi justamente a primeira pergunta que você fez, né? Como é que a gente faz essa transição sem machucar? Cara, eu entrei em depressão. Quando eu fui para Pernambuco, eu entrei em depressão. Engordei 10 quilos, sabe, cara? A única coisa que me deixava vivo era a igreja. Mas foi o quê? Foi um momento. Então, na igreja, ninguém sentia que eu estava mal, que eu estava triste, que eu estava chateado. Sim. Cara, eu deixei tudo, né? Deixei meus amigos, deixei minha família, deixei tudo. Então, querendo ou não, eu vivi uma transição muito forte, mas nessa transição, eu estava vendo que eu não estava sendo um bom pai, eu não estava dando a atenção devida para o meu filho, eu não estava dando a atenção devida para minha filha, eu não estava dando a atenção devida para minha esposa. Então, teve Mesmo sendo um homem de Deus, mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo sendo fazendo tudo. Um bispo, um pastor. Eu não estava sendo um bom marido, não estava sendo um bom pai, e não estava sendo um bom filho. Olha só. Então eu tive que eliminar coisas. Estava na média, né? Exatamente. A gente tem que parar de viver na média, achar que a média é o bom. Ação, por exemplo, assim, eu estava fazendo obras achando que estava correto. Então é um grande erro nosso, né? Ó, faça para você se motivar. Isso é errado. A gente ensinou isso há anos. Isso é errado. Eu não faço para motivar. Eu faço porque estou motivado. Então, se eu não estou motivado para fazer, eu tenho que buscar antes a motivação. É como a igreja. Eu não vou para o culto para encontrar com Deus. Eu vou para o culto porque eu estou com Deus. Porque existem coisas seguinte, ó, são 2 fases na vida. Quem não aceitou Jesus e quem aceitou Jesus. Para quem não aceitou Jesus, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aceitei Jesus, quer me seguir? Vem, pega a sua, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz, vem e me segue. Então são coisas distintas. Então tem gente na igreja que já aceitou Jesus querendo vinde a mim. Entendeu? Aí ele entende o quê? Vinde a mim, o que você tem para mim? Cara, você já aceitou Jesus, cara. E como que você conseguiu vencer essa depressão? Como que você conseguiu vencer? Gatilhos em fé. Então, o primeiro passo, obediência. Obediência é o nível mais raso de intimidade com Deus. Se você não tem obediência, você não consegue fazer nada. Você não dá... Assim, é que nem eu falo assim, rapaz, se você não consegue orar 20 minutos antes de você fazer qualquer coisa para Deus, o que você consegue fazer para Deus? Se você não consegue ter uma rotina de oração e de leitura de Bíblia, o que você consegue fazer para Deus, cara? Você está se enganando. Você está achando que está servindo a Deus. Sim. E pode acontecer de você lá no final, no dia do juízo, você falar assim, Jesus... Fiz todas as coisas. Em teu nome, realizamos milagres, Jesus. Em teu nome, profetizamos, Jesus. Em teu nome, expulsamos demônios, Jesus. Jesus fala assim, ó, em meu nome, mas eu não conheço vocês. Não, a carta em Apocalipse, né? Em Apocalipse, a carta, né? Uma coisa eu tenho contra ti, que abandonastes o primeiro amor. Você fez todas as coisas. Para a igreja de Éfeso. Você foi fiel, você confrontou os velhos profetas, os profetas falsos. Você trabalha, fez tudo. Só que você abandonou o primeiro amor, sabe? E o que é o primeiro amor? Esse é o segredo. É o primeiro amor? O primeiro amor, ele tem a ver justamente com o segundo ponto, que é a base, que é a obediência. Sim. Que é o segundo ponto, que é o quê? A gratidão. Gratidão, isso. O nível mais profundo de intimidade com Deus é a gratidão. A gratidão é quando você entende que tudo que você tem foi Ele que te deu.
Sabe? Então, esse nível, o que é o primeiro amor? O primeiro amor é o que você falou, é o filho pródigo que volta. Pai, até se eu for funcionário aqui na tua casa, vai estar melhor do que a vida que eu estava vivendo lá atrás. Com posição, né? Eu estou preocupado em servir. Estar perto. Cara, então assim, qualquer coisa para mim já, obrigado, Senhor. Sabe? Aí o que acontece? Ir para um culto, obrigado, Senhor. Ter uma célula, obrigado, Senhor. Pregar para né? Pregar para uma pessoa, obrigado, Senhor. 100 ou para 1000. Cara, hoje você vê pessoas que vão para o culto e eles chegam... Como que isso é possível hoje? Pessoas chegarem depois que começa o culto. Como? Isso é uma falta de respeito, cara. Existem excepcionalidades, exceções pontuais. Agora, você chegar... Depois que... É falta de respeito. Eu também acho. Entendeu? Isso é uma falta de respeito. Você está ali no culto e não está adorando ele. Falta de respeito. Então, o que eu estou ensinado? São os gatilhos. Você precisa viver uma vida em Cristo. Então, cara, antes de eu ir para a igreja, Senhor, que eu possa te adorar lá verdadeiramente, que eu possa te adorar em espírito e em verdade. Sabe, Senhor, que eu possa te agradar. Senhor, obrigado por tudo. Obrigado pela minha família, sabe? Hoje as pessoas não oram. Hoje não é oração. Hoje é reclamação. Então, a pessoa está falando com Deus, reclamando, achando que está orando. A verdade é que você quer conhecer a intimidade, como que está a intimidade da pessoa com Deus, só chegar e falar assim, cara, faz uma oração aí pra gente. Aí você fecha os olhos. Cara, infelizmente... A intimidade está muito rasa quando tem. Quando tem alguma é muito rasa, né? E você falou de 2 gatilhos. Vamos finalizar com mais um? Obediência e gratidão. Tem mais algum gatilho? Cara, fé? Eu acredito o seguinte, esses 2 são os extremos, sabe? Sim. E eu acho que entre a obediência e a gratidão, eu acho que tem a rotina. Legal. Sabe? Porque o que acontece? Nós somos seres carnais. Então, nós precisamos ter uma rotina que é justamente a ação correta, a ação concreta, sabe? Então, quando eu entendo assim, ó, eu vou para a igreja, vou te falar sobre rotina. Então, isso de você ir para a igreja para você buscar Deus, você vai condicionando o seu entendimento do que é aquele culto. Só para você ter uma ideia, 5 minutos antes, quando por exemplo, o meu culto tem um culto que é 16h30, 18h30, 16, 18h30 e 10 da manhã no domingo. Na hora que dá 9h55, a gente fecha a porta. E aí a gente começa a orar. Na oração, ninguém pode entrar na igreja. Não existe movimentação, não existe conversa, todo mundo baixa a cabeça e vamos orar. Não tem nada. Depois que acaba a oração, que a gente abre a porta para as pessoas poderem entrar. Então, ou seja, se eu não respeito o início, como é que eu vou valorizar? Reverência, né? É o início, né? É o porquê disso tudo. Por exemplo, você está fazendo um podcast, você tem um alvo, você tem um objetivo, você quer mudanças, né? Que é o que a gente estava falando ali. Obedecer, né? Então, assim, se eu não tenho um pai referência, então o que eu tenho que ser? O fundamento disso aqui tudo. O que eu tenho que ser? Eu preciso construir, ser um filho referência. Ter esses gatilhos. O meu filho acorda todos os dias, quando ele sai do quarto dele, ele vai para o banheiro, ele está vendo o pai dele fazendo o quê? Orando. Todos os dias. Que eu que levo ele para a faculdade. Sim. Então, todos os dias ele está me vendo orando. Por quê? Porque é a minha primícia. Eu sempre começo o meu dia orando. Então, eu acordo 20 minutos. Não é que eu só faço isso, mas esse é o mínimo. Então, eu gero uma rotina de cumprimentar as pessoas. Você acha que no começo eu ficava sem graça? Eu chegava para graça e paz de Cristo. Eu ficava sem graça. Eu falava assim, caraca, velho, como é que esse cara vai pensar que eu sou? Hoje em dia eu tô nem aí. Hoje em dia eu falo assim, bom dia, campeão. Eu falo assim, bom dia, campeão. Graça e paz de Cristo. Aí o cara trava. Graça e paz de Cristo. Aí o cara já sabe, isso aí é crente. É isso. A pessoa precisa saber. Eu vou pra academia malhar. Aí o povo chega assim pra mim na academia, fala assim, cara, pô, tô com tentação na academia nisso, tô com tentação na academia. Eu falei, cara, eu não passo nada disso. Mas por quê? Não é que eu seja feio, mas é simplesmente por quê? Porque eu não dou atenção para isso. Uhum. Eu não sei se alguém está me olhando porque eu não olho. Eu não sei se alguém está dando em cima de mim porque eu não dou em cima. Entendeu a visão? Então, assim, eu não me permito. Na academia eu estou com meu fonezinho, qualquer pessoa que vai me cumprimentar, graça e paz de Cristo.
Graça e paz de Cristo, graça e paz de... Então eu já gero uma rotina. A rotina de eu comer, eu tô aqui, ó. Às vezes eu vou comer, aí o cara começa a comer aqui, ó. Eu falei, Senhor, abençoa meu alimento. Isso, abençoa, perdoa o meu irmão, Deus, que o alimento que ele acabou de comer aqui, que o Senhor consagra ele para ti. Então, são as ações, né? As ações dentro da sua rotina que te levam a você realmente viver em gratidão, né, em obediência. O povo chama isso aí de religiosidade. Não é religiosidade, é intimidade. É diferente. Religiosidade é quando você começa a julgar os outros. Intimidade é quando você começa a inspirar os outros. Então, perfeito. Tem uma questão totalmente distinta. O religioso faz para dizer que você não faz. Entendeu? Sim. Eu faço para te inspirar a fazer. Eu quero te ensinar. Eu não quero te julgar, eu quero te ensinar. Perfeito. Que podcast, hein? Ó, 1 hora já conversando aqui. Que honra. Muito bom ter o senhor aqui, meu bispo. Amém. Esse realmente é o 60, um podcast marcante, não é isso, Cauã? Uma aula aqui sobre presença e amor e vida com Deus mesmo, sabe? O senhor é uma grande inspiração para mim, para minha casa. Eu já admirava o senhor. E quando eu fui lá, né, e a gente passou aqueles 2 dias ali juntos, 3 dias juntos, eu falei, cara, que homem de Deus, que privilégio Deus me deu de poder ir lá para João Pessoa, para Porto de Galinhas, não, é... Recife, né, a gente estava em João Pessoa, depois a gente foi para Recife. E fomos em Porto de Galinhas. E fomos em Porto de Galinhas, a gente ficar ali junto, ter aquele tempo de mesa, cara, foi maravilhoso. Amém. E é muito bom, bispo, porque Deus testifica nessas ações, sabe? Se a gente está certo, se a gente não está, como que a gente deve fazer, se a gente deve impulsionar ou não. Uhum. E Deus realmente usou muito a vida do Senhor para me inspirar a continuar fazendo o que eu estou fazendo, tanto no podcast, quanto na minha equipe ministerial, quanto no meu trabalho, na minha casa, na minha família. Deixa uma mensagem final aí para quem está nos assistindo e também uma oração, né? Amém. A gente não pode perder essa oportunidade, né? Você que está aí nos assistindo, de receber uma oração do bispo Alexandre Vitor, que eu tenho certeza que é poderosa. Amém. Assim, a mensagem final que eu deixo é o que eu faço. Sabe, você é um cara que tem me ensinado coisas, me inspirado em coisas e evoluído em processos de forma inteligente, consciente e sábia. E isso tudo eu tenho aprendido, eu fiz até meus vídeos aqui, a forma, o modelo que você está adotando, cara, e vou copiar tudo isso aí. Amém. Então, assim, a mensagem que eu deixo é assim: aprenda o melhor dos melhores. E você se tornará maior que você é hoje. Aprenda o melhor dos melhores. Então, senta aqui e aprende. O que esse cara tem de bom? É isso, isso, isso. Vou fazer isso aqui. Senta com aquele cara ali, o que ele tem de bom? Vou fazer isso, isso, isso. Aprende, senta com aquele cara é bom nisso. Aprende com isso, isso, isso. Daqui a pouco, aí você implementa. Você está se tornando uma pessoa maior em Cristo. Amém. Amém? Vamos orar então? Vamos orar. Senhor, Tu és o nosso Deus, Pai. Amém, Pai. Nada do que fazemos tem valor, tem importância, tem mérito, se o Senhor não for honrado. Verdade, Senhor. E nós te agradecemos por essa estratégia, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido fazer. O Senhor une propósitos, porque a Tua igreja tem propósito. E eu te agradeço, Pai, por estar aqui hoje, por fazer parte desse momento maravilhoso. E queria muito, Deus, abençoar cada um dos que estão nos ouvindo, que essas palavras possam tocá-los, possam de alguma forma trazer a eles um refino, um entendimento, ajustes, arrependimentos, perdão, conciliação, para que eles possam estar cada vez mais perto de Ti. Nós não queremos, Senhor, estar certo. Nós queremos fazer o certo. Amém, Pai. Senhor, e abençoa, Deus, esse ambiente, abençoa a família Ponte, que tem sido inspiração para todos nós, tem sido um reflexo da sua benevolência, da sua grandiosidade e tem tido, Deus, oportunidade de ganhar
vidas e vidas para Ti, Deus. Eu me sinto honrado, privilegiado por estar aqui, por estar aprendendo, e eu creio, Deus, em nome de Jesus, Deus, que eles alcançarão os grandes, Deus. Eu profetizo na vida deles, Deus, que eles ganharão pessoas maiores do que eles são. Amém, Pai. Porque o que está dentro deles, Deus, é maior do que o que está no mundo. Em Teu nome, Jesus, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu bispo, muito obrigado pela presença, pelo carinho, por estar aqui conosco nesse episódio tão especial, né? 1 ano e meio, e quase 2 anos que nós estamos gravando, né, todas as semanas para trazer conteúdo de valor. Você que ficou até aqui, eu quero te agradecer, declarar a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Mais uma vez, curta, comente, compartilhe e envie esse podcast para a sua igreja, para a sua casa, para a sua família, para o seu marido, para a sua esposa, para que nós possamos andar em fé. Hoje nós aprendemos o valor e o posicionamento de ser um homem de Deus, né? Mesmo em meio às dificuldades, às guerras, à depressão, né? Nós entendemos que é possível sim avançar, é possível sim conquistar e é possível sim, mesmo nesse mundo, viver o melhor de Deus, ter o melhor de Deus, servir a Deus, né? Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. Até semana que vem. Um abraço.